Vamos para mais um cafezinho, vamos falar de validação de testes, como eu garanto que meus testes estão certos, quem sabe design de código, vamos lá? Bom, esse cafezinho aqui foi motivado por uma pergunta que foi o Lucas mandou ontem no Blue Sky, né? Então ele perguntou, e aí eu não vou lembrar a pergunta, eu não vou atrás da pergunta agora, né? Basicamente assim, quem garante que os meus testes estão corretos, né? E assim, para responder essa pergunta, eu parto de um pressuposto bem básico, assim, né? Que a gente, muitas vezes a gente falha, né? A gente faz assim, normalmente a gente fala, os testes do meu código, né? Só que os testes, eles não testam o meu código, eles testam o comportamento, a funcionalidade do meu código, né? Assim, ele quer ali validar o comportamento. Logo, o teste, ele tem que ter o quê? Ele tem que mapear comportamento. Se você não escreve o seu teste pensando no comportamento, mas pensando nas internalidades do seu código, há uma grande dificuldade do seu teste realmente estar correto. Porque você quer, eu quero validar o resultado da função tal. Não, 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 assim, muda essa chave de pensar, muda, vamos destravar as chaves, como fala os coaches, né? Vamos destravar as chaves, mudar o mindset. Vamos mudar o mindset, né? Então vamos pensar na funcionalidade da coisa, né? Então vamos tentar mapear um caso aqui, um caso que eu já falei em 500 vezes aqui, né? Que é o caso do buffering, né? Imagina que eu tenho ali um buffering que ele vai receber, ele vai fazer o flush a cada 10 segundos ou a cada tanto megabytes ali que ele recebeu, né? Então o que acontece, né? O os meus testes, eles vão ter que refletir essa funcionalidade. Eu não posso ficar olhando para as internalidades da classe, né? E outra coisa, né? Você vai pensar assim, não, mas por que classe, né? Eu tenho uma classe maior ali, eu não tenho uma classe de buffering. Eu recomendo, se você quer ter um código bem testável, tenta extrair funcionalidade em classes, entender os casos de uso daquela classe, entender os contornos daquela classe e criar testes específicos para a classe. Por exemplo, no meu caso, né? Eu sempre trabalho com Kafka, né? E muitas vezes o Kafka eu recebo um monte de mensagem, às vezes eu envio outras mensagens, né? Em muitos casos eu tenho bufferings, né? E os bufferings, eles estão lá para quê? Para fazer um buffer. Na verdade, no Kafka Stream eu não uso muito, né? Eu uso quando tem um caso de uso de Kafka Consumer, né? E aí eu tenho que fazer algum buffer lá, né? E aí eu vi que eu tinha esse bando de classe, né? Eu tinha mais de um projeto até que fazia isso e criava esses buffers, né? Só que em alguma dessas classes eu vi que não existia um buffer. Na verdade, a galera ia pensando, não, eu preciso fazer eu preciso acumular umas mensagens aqui e depois eu mando. E aí, o que eu percebi, né? Eu percebi que, assim, pô, esse é um comportamento aqui que existe nesse projeto, né? Eu vou. Foi muito engraçado que eu fiz assim: eu vou extrair essa classe para validar se ela realmente está certa. E aí eu consegui fazer um jeito de extrair aquela classe ali, né? Tipo, pequenos refactoring até fez, não, agora eu tenho uma classe de buffering, que eu só alimento o buffer e pergunto pro buffer se ele tá correto e eu inicializo ele com alguns parâmetros lá, né? E aí eu percebi, assim, só nesse método de extração, eu já percebi que tinha alguns erros, né? Naquele código que estava espalhado, né? Porque muitas vezes quando você não cria uma classe para isolar, a responsabilidade fica espalhada, né? Mas quando você aglutina essa responsabilidade numa classe só e testa o comportamento dela, porque assim, ela pode ter um ou mais dois campos externos. Nesse caso, ele tinha três campos externos, né? O tamanho total do valor serializado, o tempo da última mensagem e a lista de registros, né? E aí, quando você isola essa classe, você consegue o quê? Entender os casos de uso dela, entender o comportamento dela e criar testes, né? E aí, quando você vai criar o teste, você tem que criar o teste pensando quê? No comportamento dela. Não, 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 não tente pensar. Se você começar a pensar nas questões internas dela, você assim, ou você tem um erro de design, o que é muito comum, né? Assim, eu penso assim, não, porque eu tenho essa classe aqui, eu tenho aquele campo ali tem que estar no valor tal. Cara, esquece. Quando você vai testar uma classe, né? E muitas vezes eu tenho testes que testam pequenos componentes dentro do meu software e tenho testes que testam o meu software como um todo, né? Como uma funcionalidade externa. Então, assim, pensa lá, funcionalidade é componentização interna e componentização externa, né? A interface externa. Então, quando eu vou na interface interna, até mesmo na interface externa, e estou preocupado com campos dentro da classe, assim, uma coisa básica que eu olho, se eu tenho que pensar, eu tenho que expor o campo tal para mudar o valor dele, esquece.
esquece, tem alguma coisa errada, né? Às vezes isso acontece, né? Quando eu tenho assim, eu tenho uma classe ali que é eu dependo do tempo, né? Mas aí eu acabo externalizando isso para outro, né? Eu acabo pegando o tempo de fora, quando pega para uma outra forma, tipo, em vez de passar a mensagem, eu pego o último momento que a última mensagem foi recebida, eu acabo dando um jeito de fazer algum mock para mudar isso, né? Mas o. Mas vamos pensar aqui, voltando a pensar aqui, né? Como é que eu valido o teste? O teste ele tem que estar validado a partir da funcionalidade. É a segunda questão. O teste ele tem que ter intencionalidade. Você tem cada teste, ele tem que testar uma funcionalidade específica daquela classe ou daquela marca ou funcionalidade do seu software. Então, eu acabo assim estruturando o meu teste eu modelo o comportamento que ele deve ter. E aí eu penso lá assim, ó, eu uso sempre uma linguagem que chama Gherkin. O Gherkin ele vem do BDD, né, o Behavior Driven Development, né? Que você pega o que você cria os testes, e aí o BDD, pelo que eu entendi, né, e eu não sou o expert em BDD, né, no BDD é o que o pessoal acha que o TDD é, né, que o BDD você cria os testes baseado nas funcionalidades esperadas. Mas qual que é a diferença do BDD pro TDD, né? O BDD, ele tá ali como uma questão de... Você vai escrever aqueles testes a nível de que uma pessoa de negócios leia, né? Então você escreve numa linguagem, e essa linguagem ela sempre tem um padrão, e é esse padrão que eu gosto, né? Eu gosto de tentar mocar essa linguagem através de bibliotecas internas de teste dentro dos meus testes unitários, né? Que é assim, ó, dado que eu. E a linguagem. Deixa eu até botar aqui, ó. Gherkin, vou procurar. Gherkin Language. Uh, Gherkin Language é uma linguagem de domínio específico, né? Domain Specific Language, primeiramente usada com Cucumber, que define test case no formato legível por humanos, né? Isso é o chat GPT, é o GPT do Google aqui, tá? Ela possibilita a colaboração entre desenvolvedores e stakeholders não técnicos, né? As pessoas envolvidas no projeto, né? Stakeholders na gestão do projeto. É qualquer pessoa envolvida no projeto, deixa desenvolvedores, quem paga, conta, cliente, né? Que são não técnicos e usam uma linguagem texto plano para descrever o comportamento. E aí, eu sempre tento escrever o meu teste usando a linguagem, né? Eu crio lá uma DSL, né? Para quem não sabe o que é uma DSL, é uma Domain Specific Language, né? Tipo, você acaba criando uma linguagem para o domínio, uma DSL de testes, né? Que ela vai ser o quê? Ela vai ser facilmente legível, então eu posso dizer lá assim, dado que uma mensagem tal foi enviada, né? Quando passa um minuto, então valida que o resultado é tal. Eu sempre escrevo nisso. Por quê? Porque o teste tem que modelar o comportamento. Mas realmente, como é que você. Isso valida o teste? De forma nenhuma. De forma nenhuma. O que vai validar o meu teste é a minha carga cognitiva que eu gastei ali tentando escrever o teste. Porque o teste ele não está ali para ser só um suporte para a sua escrita de código. Ele está ali para validar as funcionalidades que você está escrevendo no código. Então, é como se eu criasse um teste de uma lista. Quando eu adiciono um elemento, a lista passa de dois. Eu pego assim, dado que eu tenho uma lista de dois elementos, adiciono mais um, eu tenho que ter uma lista de três elementos. É como basicamente que eu faço isso. Mas aí vai ser muito chato, porque eu vou ter que escrever todos os casos de uso. Mais ou menos, cara. Você, assim, uma das coisas que a gente fala quando vai escrever teste é que as entradas, quando você vai escrever um teste, as entradas têm que ser muito bem conhecidas e as saídas muito bem validadas, né? E aí, assim, elas têm que ser validadas. Se você não validar a saída, se você não der os assert lá, se você não verificar que depois que você adicionou porque muitas vezes acontece isso, né? O cara vai testar ali, eu quero testar a função adicionar de uma lista. Ele vai lá e chama o método adicionar e pronto, testei. Não. Se você chamou o método adicionar, você tem que validar que a lista agora não tem mais dois elementos, tem três elementos. Você tem que validar quais são as ordens dos elementos dentro da lista. Você tem que validar tudo isso. Isso aí tem que ter alguma interface que valida isso, né? Então, o meu teste, né, ele sempre está focado no comportamento daquele componente, seja um componente interno da aplicação, ou seja, uma funcionalidade externa, né? Minha aplicação, toda vez que eu vou testar, ela tem esses diversos comportamentos, né?
quando eu vou extraindo essas pequenas classes, né? Essas pequenas classes do meu código, né? Eu vou validando esses comportamentos para quê? Para eu ter a certeza que aquele trecho de código está correto, dadas as condições. Ah, mas e se mudar as condições? Beleza, se mudar as condições, significa o quê? Que o teste tem que ser mudado. Porque imagina o contrário, não mudou as condições, alterou os testes. O que acontece? Quer dizer, não mudou as condições, alterou o código. Você fala assim, olha, tem um erro ali numa funcionalidade X, aí só que você vai ter que mexer na funcionalidade X e na funcionalidade Y. O que você tem que fazer? Você tem que garantir que a Y continue funcionando, né? Por isso você tem que ter uma cobertura de testes que seja bem elaborada. E outra coisa que eu faço, né? Quando eu vou pensar nessas condições, né? Eu sempre penso nessa lógica, ó, dado tal coisa, né? Quando, dado uma condição, né? E aí, assim, quando você for lá Gherkin, você vai ver lá, tem given, when and then, né? Given é assim, ó, é a condição inicial do teste, né? É o momento assim, olha, qual o contexto que eu tenho. When, né? É o trigger do teste. Olha, essa funcionalidade ela vai acontecer toda vez que acontece tal coisa, né? E o then é aquilo que eu preciso validar. Tipo, emitir uma mensagem. Tipo, dado que eu tenho um carinha aqui, quando acontece duas coisas aqui, vai emitir uma mensagem ali. Então você modela o teste baseado nisso. Ele tem que estar essa escrita, né? Que aí você pode, e eu já fiz isso em algum software, né? Você modela esse teste, diz até o caso de uso que foi, olha, eu estou testando um caso de uso tal, né? Ou ali se é um caso muito específico, você bota até o ticket, fala, ó, esse é o ticket tal, esse teste é motivado pelo ticket tal. Você pode escrever isso no teste, aí separa isso num teste separado, né? Porque o que as pessoas fazem, né? Eu vejo muito isso no código. A pessoa escreve um teste só para tudo, né? E aí você tá aquele teste, aquele caramulhar lado de código que você não sabe nem o que tá acontecendo ali, né? Então o teste, ele também tem que ser estruturado. E não é uma estrutura como a estrutura do código. Óbvio que ali, assim, você vai, por exemplo, no código, você escreve para a legibilidade do código. No teste, você escreve para a legibilidade do teste. E tem códigos, classes auxiliares de teste, por exemplo, eu falo de DSL. Eu crio DSLs para emular esse given, when, then, né? E eu faço isso de forma com que de forma com que eu abstraio a lógica do teste, né? Por exemplo, a gente tem um framework, né? E aí eu falo assim, olha, quando eu crio, aí eu falo assim, ó, given, e aí eu dou a configuração do framework, né? E aí aquele given ali, tipo, dada aquela configuração, vai fazer o quê? Ela vai me instanciar tudo que eu preciso. Instanciou tudo que eu preciso, eu falo, ó, when, aí eu passo só as mensagens que eu preciso. Aí, seja lá em arquivo JSON, lá, falo, manda esses JSON aí e foda-se, né? Ou eu passo manualmente mesmo, ó, dado essas mensagens, instancio ela e mando, né? E aí eu faço o then, né? O then que é assim, o que eu vou validar. E aí no validação eu dou o assert em tudo. E no assert também eu uso algumas DSL, tem umas bibliotecas que eu uso, né? Eu gosto muito do AssertJ, né? O JUnit 5 tem um suporte bastante bom, né? Mas tem o AssertJ que ela é bem razoável para, ela é muito boa para você testar, né? Óbvio que não vai estar a nível do seu negócio, mas você pode ter uma outra biblioteca bem legal chamada Waitability. O Waitability é muito interessante, principalmente para quem vai trabalhar com coisas que são estáveis no tempo. Tipo, eu não sei se vai demorar 10 segundos ou 3 milissegundos. Então, assim, você usa o Waitability ali que ele vai validando as condições, né? E é sempre bom validar as condições, né? E aí você acaba gerando esse teste de uma forma o quê? Estruturada. O seu teste ele tem que estruturar. Ele fala assim, olha, eu estou testando a funcionalidade tal. E aí você dá as condições, você dá o gatilho para ele e você valida o resultado e você pode mapear isso pelo comportamento. E aí o que eu faço? Eu sempre escrevo mesmo, português. Não, português não, porque eu não trabalho com brasileiro, né? Eu escrevo em inglês mesmo, inglês, não sei se é o Brazilian English, eu escrevo no Brazilian English lá, tipo, que os Irish entendem lá, né? Ou os Mohamed ou os hindu lá, os Venkat da vida, né? E todo mundo entende, né? Todo mundo entende, tá de boa, né? Usar meu Brazilian English. Mas assim, é isso que eu garanto que o teste ele tá válido, né? E aí você fala, beleza, mas como é que eu, assim,
existe uma última forma de garantir que o teste está correto? Eu acho que assim, se você for ao limite desse modo de pensamento, não existe. Mas quando você usa essa chave de você desacoplar o teste do código e voltar para pensar no comportamento, você acaba tendo uma validação dupla. Por quê? Tanto o seu teste que foi escrito voltado para o comportamento e as suas classes que foram escritas voltado para a implementação interna e tendo que responder ao comportamento, elas se autovalidam, né? Então, há diversos casos, e eu estou trabalhando num que está muito complicado, eu espero que o erro realmente seja no teste, não na classe. Eu tô com um problema desse, né? O teste está falhando, eu tenho certeza que a minha implementação está correta, porque não tem nada de. É uma implementação era meio ortogonal a funcionalidade que falhou, né? E eu tenho que dar essa resposta pro meu chefe, né? Tipo, quem que tá falhando aqui? É o teste ou a implementação, né? Eu espero que seja o teste. Porque se mudar a implementação, eu vou ter que mudar toda a funcionalidade em si, né? Então, ele acaba sendo uma validação dupla, né? Porque um tá olhando para o comportamento interno e o outro tá olhando para o comportamento externo, né? Um tá olhando para a implementação do código, o código ele olha para a sua implementação tentando responder a uma funcionalidade externa. E o teste ele vai validar uma implementação dado uma outra implementação. Então, se você desacoplar, tipo, eu gosto muito do curso do Eduardo Guerra, no Coursera, sobre Test Driven Development, e ele tem uma alegoria que eu acho muito boa, né? E eu termino com ela aqui. Você tem que ter chapeuzinho diferente, né? Você tem que usar o chapeuzinho de desenvolvedor, pensar como desenvolvedor, você tira o chapeuzinho de desenvolvedor, você bota o chapeuzinho de tester e você pensa a nível de funcionalidade. Por quê? Você tá com um objetivo no seu teste, ele é diferente do que o objetivo do seu código, né? Eu espero que isso tenha te ajudado alguma coisa, né? Assim, eu adoro testar. Testar não é uma coisa fácil. Aprender a testar é uma coisa que leva muito tempo. Então, pode ser que não seja tão óbvio aí quanto eu deixei transparecer, né? Mas o que eu recomendo para você? Vai fazendo, cara, prática que vai te levar a melhorar. Eu ainda hoje eu olho alguns testes, assim, tipo, principalmente que eu trabalho muito com Kafka e com Data Stream Processing, né? Então, assim, eu sei testar isso hoje magnificamente. Mas quando eu volto pro API, pro REST, eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade. Por quê? Porque faz 7 anos que eu não faço um CRUD na vida, né? Faz 7 anos que eu não faço uma API. Faz 7 anos, faz 5 anos que eu não faço uma API na vida, né? Então, assim, eu tenho uma certa dificuldade de testar, né? Esse contexto. Então é isso aí, pessoal. Obrigado. Se você gostou do cafezinho, dá o like, compartilha, joga naquele grupo de zap bizarro que tiver. E se tiver dúvidas, manda pra mim, manda no Blue Sky, manda como comentário aqui. Eu respondo a maioria delas. Eu não tô conseguindo responder ultimamente porque minha vida tá o caos, eu tô fazendo mestrado, eu tenho que terminar as coisas, eu tenho um monte de coisa a fazer, eu vou entrar de férias em alguns dias, eu preciso terminar as minhas coisas. Valeu, pessoal, bom dia pra vocês.